Hoje o Almanac em Pauta vai conversar sobre sucessão familiar nos negócios e nós convidamos a psicóloga e diretora do Instituto Sucessor, Magda Gayer-Ehlers, para bater um papo com a gente. E é daqui a pouco, depois dos comerciais. Hoje o Almanac em Pauta vai tratar sobre sucessão familiar nos negócios. E eu acho que para a gente conversar sobre isso, nada melhor do que eu ler um trechinho aqui no início do nosso bate-papo com a Magda Gayer-Ehlers. As empresas familiares constituem a mais antiga forma de organização de negócios. Em muitos países, elas representam mais de 70% das companhias em operação, desempenhando um importante papel na criação de empregos e no desenvolvimento da economia. É conhecido que a maioria das empresas familiares sobrevive por um tempo muito curto, após deixarem de ser dirigidas pelos seus fundadores. E cerca de 95% delas não resistem à terceira geração de proprietários. Sobre esse tema, nós vamos falar hoje com a fundadora do Instituto Sucessor, a psicóloga e diretora do Instituto, Magda Gayer-Ehlers. Boa noite, Magda. Boa noite, Jorge. Bom, eu já disse bastante aqui para a gente introduzir, mas além disso, sucessão, empresa familiar. Eu estava me lembrando há anos atrás, era o José e Filhos Companhia Limitada, mas isso já tem muito mais tempo, né? A empresa familiar, como mesmo eu li, isso existe desde que nós começamos a nos reunir. Quando isso começou a aparecer e ser importante de ser tratado economicamente, Magda? Não se tem um registro preciso, né? Porque o nosso país é jovem nessa questão. Mas se tu fores pensar em termos de histórico, né? Assim, as fazendas, os fazendeiros sempre trabalharam em família, né? Eram os filhos que se criavam naquele ambiente empresarial. A economia, ela começou a se organizar dentro das famílias. Então, se nós formos ver em termos de dados históricos, existem empresas na Europa que têm 700 anos, né, e que estão na 13ª geração, na 10ª geração, tem muitas empresas na Europa. Nós aqui no Brasil temos pouco registro de empresas que estão além da 6ª geração, o que é muita coisa, né? Seriam 120 anos uma empresa, né? Esse é o registro que se tem mais antigo, assim, da história de que uma geração vai passando para outra. Mas já há um tempo o Brasil se preocupa com isso. Os Estados Unidos começaram a se organizar e a pensar nisso já há algum tempo, e no Brasil esse tema vem sendo tratado há cerca de 40 anos. Começou com um modelo de conselho de administração nos Estados Unidos, que era obrigatório pela força da lei das SAs, e os consultores, empresários começaram a trazer para o Brasil isso, né, como uma forma de administrar as empresas familiares. E se tu fores ver a história do Brasil, né, a grande revolução industrial que começou a acontecer e logo após a guerra a grande economia acontecia dentro das empresas de serviço público, né, os empregos públicos. O grande status era de ser um funcionário público, né? E com a revolução e com a mudança da economia, o dinheiro começou a trocar de mãos e começaram a surgir novos setores. Então, as empresas que estão fazendo a sua sucessão nos últimos 30 anos, né, elas foram fundadas há 50, 60 anos atrás. Então, tu vê como esse tema é jovem ainda. Então, esse tema veio vindo, assim, sendo tratado pelos advogados da família, pelos advogados empresariais. Pela sucessão dos advogados da família. Exatamente. Então, os advogados, ao tratar dos assuntos, os contadores,
Assim como havia o médico da família, havia o advogado da família. Aí começaram as questões de testamento e os inventários, e aí começou a dividir, né, a fortuna e o negócio em si, né? E de um tempo para cá, então, começou a ser uma matéria de importante assim, cuidado de consultores das mais diversas formações. Então, eu sou psicóloga e trato desse assunto há 21 anos, né, aqui no Rio Grande do Sul, onde nós estamos sediados. Mas esse assunto agora, mais recentemente, faz 12 anos, que é tratado dentro da governança corporativa, que vem então tratando desse tema de uma forma bem abrangente, assim com muita metodologia, com muita disciplina. Então eu diria que nesse momento do Brasil, assim, do mundo, uma empresa familiar que não conhece esse tema é surpreendente. E que não se preocupa com isso mais ainda. Entendo, entendeu? Mas tem uma coisa que me chama a atenção nisso. A gente nota que a empresa familiar, ela faz questão de demonstrar uma certa, vamos dizer assim, uma certa personalidade, uma certa identidade própria, que desde tal época, com o imigrante, muitas vezes se ouve isso muito no Brasil, né? E essa personalidade, bom, você é psicóloga, as pessoas não são iguais, mesmo de pai para filho. Como é que a gente começa a trabalhar isso para que essa identidade fique nas trocas de geração? Tu trazes assim, um dos principais desafios, né, que é o que é esse legado, né, na sucessão de uma empresa familiar. Porque quando uma empresa familiar ela tem o seu fundador presente ainda na organização, a empresa está muito ligada à história desse fundador. Então a empresa, quando a gente conduz esse processo, os dados da cultura daquela família são muito importantes de serem resgatados. Dependendo o estágio que a empresa está, e se nós estamos falando da primeira para a segunda geração, é todo um procedimento que a gente faz. Então assim, ó, a passagem da primeira para a segunda geração, a gente faz combinações que a gente chama de acordo societário, onde a gente combina dentro o acordo dos sócios, o que nós vamos manter, que valores são esses, que princípios são esses, e a gente ritualiza isso, né? Estimulando que se tenha um memorial da história da empresa e do fundador. A gente edita livros com a história do fundador, né? E a gente identifica na história da família e na própria família quem tem o perfil para dar continuidade àquela história. Então, a grande questão que fica é o seguinte: uma pessoa dificilmente consegue manter a sua história com vigor, né? Dificilmente não, é impossível por 120 anos, né? Porque ninguém vive até os 120 anos. Mesmo ativamente, né? É impossível. Muito, né? Né? Menos que isso, com muito certeza. Menos do que isso. Mas uma empresa poderá ter 200, 300 anos, desde que ela consiga fazer uma questão extremamente importante, que é poder separar o que é da família, o que é da propriedade, do capital e o que é do negócio. Então, essa visão sistêmica, dinâmica que se tem da empresa familiar hoje, vem sendo estudado por universidades internacionais, americanas, principalmente em Harvard, tem muito estudo a respeito disso, que mostra, e nós no Brasil temos trabalhado nisso, que a cultura da empresa é que faz a grande diferença. Porque tu trabalhar numa multinacional, tu trabalhar numa empresa pública, onde não se tem exatamente o dono presente ali, é um tipo de vínculo que tu estabelece com essa empresa, entendeu? Agora, a empresa que tem a marca da família, a história do fundador presente, que tem as raízes muito marcantes dentro da sua história, o próprio funcionário, se ele é trabalhado dentro dessa cultura, ele tem orgulho de pertencer. Você quer dizer que isso foge um pouco daquela coisa metódica da regra? A gente vai falar um pouquinho sobre o calor humano mesmo, quando se trata da empresa familiar. É isso? Do calor humano, da história de sucesso, da resiliência de um fundador, que muitas vezes eu lido com pessoas assim, que são notáveis, né? Que começaram a trabalhar com 9, 10 anos, sem formação nenhuma, que não tiveram oportunidade de estudar e que foram visionários, que identificaram oportunidades. Muitos autodidatas. Muitos autodidatas e que souberam identificar e buscar ajuda
né? E que se cercaram de amigos, que emprestaram dinheiro, que ajudaram, né? Então, assim, a gente tem histórias no Rio Grande do Sul de empresas que surgiram, assim, quase que milagrosamente, que nos dias de hoje é quase inconcebível como é que se consegue construir numa mesma geração uma história, né, de tanto sucesso. É claro que nós temos a história aí da Microsoft, né, que é um modelo de hoje, de um empresário que consegue, na sua geração, fazer uma coisa como essa. Isso é uma coisa meio interessante, porque a gente vê muita literatura, especialmente na Europa, que fala que nós vivemos os tais dos tempos líquidos, em que as instituições não têm mais essa rigidez. Não está um pouco na contramão a gente pensar assim, já que tudo parece tão volatilizado nessa sociedade de hoje? Ou seja, as coisas parecem mais efêmeras. Aliás, há vários filósofos escrevendo já sobre isso. Existe uma mudança de comportamento muito importante, né? Porque hoje a informação passou a ser mais importante, né, do que era antigamente. Então hoje tu tem acesso a tudo e essa multiplicidade de informações te faz muitas vezes assim tu querer experimentar tudo. Então as novas gerações, elas passam pelas experiências assim que antes as pessoas se retinham mais. Mas isso você supervisiona também. Você também trabalha já preparando ele desde esse momento, né? Sim, desde esse momento, exatamente. Então essas novas gerações, elas têm dificuldade de se fixar, por exemplo, numa carreira longa. Então hoje se chama da carreira, né, da geração X, da geração Y, que a geração Y ela é mais voltada para projetos de curto prazo, onde não é importante a estabilidade, não é importante o plano de carreira, nem cargo. Né? Então, essa vivência internacional, essa necessidade, o mundo globalizado, trouxe aos jovens uma necessidade de vivenciar muito intensamente, o que é quase que incompatível com a história desses fundadores e dessas empresas familiares que tu tem muita dedicação, que tu trabalha de segunda a segunda, que as pessoas não tiram férias. Então, a história da empresa familiar é calcada em muito trabalho. E os jovens, as novas gerações, agregou na história deles o conhecimento e a experiência múltipla. Então, muitas vezes, os sucessores não têm mais interesse em continuar na empresa da família, né? Porque tem uma outra expectativa. Né? Que naquela época, 60 anos, 80 anos, 100 anos atrás, cento e tantos anos atrás, as famílias não tinham tantas alternativas. É mais, tinham 10 filhos. Exatamente. Hoje muitas têm um filho para suceder, né? Vão investir tudo ali, né? Bem lembrado, exatamente. E assim, ó, não tinha muitas alternativas. Né? Então, numa cidade interior, se tu não trabalhava na empresa daquela família, aquela família era praticamente dona da cidade, né? Então, tudo girava em torno daquele empreendimento. Hoje, os grandes centros, as pessoas... A internet, exatamente. Né? As empresas nascem hoje dentro de uma sala, né, da casa da pessoa, na internet. Né? Hoje tu compra pela internet, tu não precisa sair de casa para fazer compras, o produto chega na tua casa. Então, tudo isso mudou muito. Né? Ok, Magda. A gente vai continuar daqui a pouquinho aqui no Almanac em Pauta.